Boa tarde a todos. Mais um estudo da série psicológica de Joana de Ângeles, abordagem do tema comportamentos autodestrutivos. Eles fazem parte do capítulo 7 do livro Amor, Imbatível Amor. Queremos sempre lembrar que o objetivo desses estudos é, sobretudo, o estímulo à leitura de toda a obra da série. Vários temas que são tratados por Joana de Ângeles têm o seu título repetido em outras obras, mas com abordagens mais diferenciadas. Então nós iremos ver essa tarde comportamentos autodestrutivos, situado dentro do capítulo 7, que é o capítulo que tem o nome Tormentos Modernos. Lembramos que os estudos anteriores se encontram no nosso canal no YouTube. Vamos para a nossa introdução, trazendo aqui um texto do Espírito Emmanuel, que está no livro Cartas de Paulo, o Evangelho comentado por Emmanuel. Carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Separamos esse parágrafo. Esqueçamos todas as expressões inferiores do dia de ontem e avancemos para os dias iluminados que nos esperam. Centralizemos nossas energias em Jesus e caminhemos para diante. Ninguém progride sem renovar-se. Vamos assim fazer alguns apontamentos nesse tema, nesse trecho dessa mensagem, para introduzir o nosso estudo da série psicológica. Quando Emmanuel aqui nos diz, e é hábito utilizar o verbo no modo imperativo, esqueçamos todas as expressões inferiores do dia de ontem. Ele se refere ao esforço que nós devemos fazer de, conscientes de um passado espiritual, de desequilíbrio, que formam diversas experiências reencarnatórias que tivemos, é necessário trazermos o máximo para a experiência atual. E a partir desse posicionamento, ressignificarmos o passado. E aí ele diz, esqueçamos todas as expressões inferiores do dia de ontem e avancemos para os dias iluminados que nos esperam. Na verdade, na presente encarnação, em que estamos tendo a oportunidade de conhecer o Evangelho do Cristo, trazido para os dias de hoje, através do Consolador prometido, que é o Espiritismo, nós somos coroados com possibilidades de iluminação que nunca tivemos antes. De iluminação sobre a vida, sobre entendermos os objetivos que nos trazem a presente encarnação, sobre os objetivos das leis de Deus, que estabeleceram como meta para todos nós a felicidade, a perfeição, tal como Cristo já houvera colocado no Evangelho. Por isso, continua Emmanuel dizendo, centralizemos nossas energias em Jesus e caminhemos para diante. É uma forma indireta de dizer, coloquemos como centro principal o Evangelho do Cristo, o reino dos céus, o qual o Mestre havia dito que deveríamos buscar em primeiro lugar, para que as demais coisas nos fossem dadas por acréscimo. Então, centralizemos nossas energias em Jesus, colocar no devido lugar, como prioridade, os objetivos de iluminação espiritual que estamos tendo na presente encarnação.
E finalizando, Emmanuel diz: ninguém progride sem renovar-se. A frase tem um impacto de realidade imensa, porque é imperioso a renovação, já que as experiências que trazemos do passado são de natureza desastrosa. É preciso renovar-se e abrir-se às perspectivas de progresso que agora nos são assinaladas pela revelação espírita. Vamos então para o primeiro parágrafo de análise que trouxemos do capítulo Tormentos Modernos, o item Comportamentos Autodestrutivos. A falta de iniciativa e o medo constituem fatores relevantes para a instalação dos comportamentos autodestrutivos, decorrência natural da insegurança pessoal, da hostilidade social, da competitividade. Abrindo o entendimento para esse tema de comportamentos autodestrutivos, Joana nos chama a atenção para o fato de que, numa sociedade materialista, aonde predomina a ânsia por poder, por dinheiro e pelo imediatismo da vida, é comum estabelecer-se inseguranças pessoais, hostilidade social por excesso de ambição, de competitividade. E, como decorrência disso, normalmente instalam-se medo, sobretudo como fator relevante para a instalação de comportamentos autodestrutivos. Como? Exatamente por estar distanciado do verdadeiro entendimento da sua natureza, a natureza espiritual, e vivendo num mundo materialista, cheio de conflitos, de desequilíbrios, de injustiças, à luz do entendimento humano, a falta de condições para se impor sobre muitos acabam gerando medo e, em alguns, falta de iniciativa. Vamos entender a consequência disso na instalação dos comportamentos autodestrutivos. Conflitos autopunitivos da consciência de culpa, não superados, apresentam-se de forma patológica, contribuindo para a ausência de autoestima e compulsão autoexterminadora. Como vemos, esse capítulo é tratado de uma forma bem impactante no início, para no decorrer do estudo nós entendermos como se estabelecem esses comportamentos autodestrutivos e as diretrizes para que isso não ocorra conosco. Então, aqui Joana faz referências aos conflitos autopunitivos da consciência de culpa, não superados. Eis que, face às experiências desastrosas do passado e aonde muitas vezes atos desairosos, crimes aos quais fomos os responsáveis e não houve, em termos humanos, o pagamento ou ressarcimento, isso faculta, entre outros aspectos, para muitas pessoas, a abertura para conflitos autopunitivos de consciência de culpa, que, dependendo do nível e da intensidade, podem levar, inclusive, à necessidade da terapia com a ajuda da psicologia, da psicanálise, para possibilitar
a superação desses conflitos autopunitivos. E voltando ao texto, apresentam-se de forma patológica, contribuindo para a ausência de autoestima e a compulsão autoexterminadora. Essa compulsão autoexterminadora tem a ver com o estabelecimento de vícios, como o tabagismo, o alcoolismo, assim como também as fugas que levam a estados de depressão e às vezes a consequência pior no suicídio. Toda essa gama de fatores está interligado a essa compulsão autoexterminadora. Prossigamos. A frequente ingestão das vibrações perniciosas do mau humor, do ressentimento, da rebeldia sistemática, do ódio, do ciúme, desenvolvem transtornos psíquicos que terminam por desarmonizar as células, comprometendo órgãos. Muito importante o material de informação que nós temos aqui. Vamos tentar digeri-lo aos poucos. A frequente ingestão de vibrações perniciosas. Então, há nos estados de mau humor, de ressentimentos, de ódio, de ciúme, há um subsídio na área magnética, vibratória, que alcança e atinge o espírito, como, inclusive, uma espécie de alimento deletério. Nós nos alimentamos não apenas das comidas sólidas ou líquidas, nós nos alimentamos também de vibrações mentais, de conteúdos psíquicos, quer provenientes de espíritos encarnados que convivem conosco, quer de espíritos desencarnados. Então, por exemplo, nesse período em que nós estamos agora, de grande provação coletiva e consequente desequilíbrios emocionais de forma avassaladora, há um psiquismo em torno da Terra muito pernicioso. Já havia antes, pior agora, desde mais de um ano de instalação da pandemia. Então, vejam a advertência que aqui nos é colocada. A frequente ingestão das vibrações perniciosas, do mau humor, do ressentimento, da rebeldia sistemática, do ódio, do ciúme, desenvolvem transtornos psíquicos que terminam por desarmonizar as células, ou seja, abrir portas a doenças. Há uma certa fragilidade no nosso sistema imunológico quando nós abrimos o campo psíquico às emoções de desequilíbrio, as emoções da raiva, de um ciúme exacerbado. Todas elas fragilizam as nossas defesas imunológicas e, consequentemente, abrem portas a doenças. Inclusive, nesse período em que precisamos ter o máximo de equilíbrio psíquico, de emoções saudáveis, para estarmos com a nossa imunologia mais ativa possível face à pandemia do coronavírus, como é importante refletirmos sobre isso. E estarmos atentos que há também uma alimentação que tanto pode ser benéfica ou muito maléfica ao nosso corpo, e é proveniente das vibrações mentais e emocionais. Diversas enfermidades têm causalidade psicossomática, que culminam em verdadeiros desastres orgânicos.
na raiz de toda doença, há sempre componentes psíquicos ou espirituais. Então, são inúmeras as enfermidades cuja causa é psicossomática. E como é isso? As doenças que têm origem, primeiramente, em desequilíbrios psíquicos, às vezes estabelecido, como vimos há pouco, por emoções desorganizadas e negativas. Outras vezes, por fatores de ordem intensamente desagregadora ao se deparar com situações que nos levam a atitudes emocionais de impacto, como, por exemplo, o estado de ódio quando alguém se depara com a traição. As emoções desagregadas que há nos ataques de raiva, de ódio. Há um desequilíbrio ali nas energias em termos físicos, originadas no psiquismo e que estão na raiz de muitas doenças, como Joana aqui coloca. Quando não há componentes psíquicos, a presença dos espirituais. Por isso ela continua. São heranças decorrentes da lei de causa e efeito, procedente de vidas transadas, que imprimiram nos genes os fatores propiciadores para a instalação dos distúrbios na área da saúde. Então, quando não é decorrente do mau uso do livre-arbítrio na vida presente, é decorrente do nosso passado, de vidas transatas e que estruturaram desequilíbrios genéticos em nós, propiciadores para a instalação dos distúrbios na área da saúde. É claro que, como inclusive Emmanuel assinala no livro Pensamento e Vida, um esforço de redirecionamento emocional e psíquico através do cultivo das boas emoções, da vivência do bem, da caridade, nos seus mais variados aspectos, podem e muitas vezes alteram as disposições genéticas que trazemos, facultando o não aparecimento de certas doenças ou, de outra sorte, a redução do impacto delas sobre o nosso corpo. Então nós também, durante a nossa encarnação, pelo uso do livre-arbítrio de forma positiva, ensejamos alterações na nossa carga genética de forma positiva. A vida moderna, geradora de estresse e angústias, também desencadeia mecanismos de ansiedade, de fobias, que desgastam os núcleos do equilíbrio psicológico, com lamentáveis disfunções orgânicas. Outra vez, as questões emocionais e psíquicas, fomentando o surgimento de desequilíbrios que atingem o corpo físico. Eu me lembro, hoje mesmo, nós estivemos assistindo uma palestra transmitida pela internet, lá da Flórida, com Alberto Almeida, onde ele falou, já que aqui foi citado mecanismo de ansiedade e de fobias, um evento, um exemplo que ele colocou, de uma fobia de uma paciente sua, que estava se formando em medicina, mas que estava agora com um problema muito grande, porque determinado trabalho escolar exigia que ela estivesse em convivência com aquelas pequenas lagartixas que normalmente nós temos em casa e que alguns chamam até de víboras, aquelas lagartixinhas pequenas que ela tinha horror, ela tinha pavor.
ao perceber ela tinha um ataque de pânico. E através de um trabalho de regressão de memória, o Alberto Almeida nos conta que conseguiu encontrar no psiquismo dela, de experiências transatas, 2 encarnações onde ela esteve desencarnando através de ataques de crocodilos. E essas 2 experiências tiveram um impacto tão grande no seu psiquismo que predispôs, em termos genéticos, o surgimento da síndrome do pânico. Então, no caso, ele conta que através da terapia foi conseguido o êxito de ela superar essa fobia. Mas voltando aqui ao texto, o que nós somos advertidos é que há uma alta carga de estresse gerada pela vida moderna. E ela fragiliza-nos emocionalmente. As pressões contínuas decorrentes desestabilizam o ser humano, que se torna vítima fácil de falsas necessidades de fugas, como recurso de buscar a paz, engendrando comportamentos autodestrutivos. É por isso que, ao estabelecer-se determinados vícios, como o cigarro, a bebida, há muitas pessoas que usam como mecanismos de relaxamento o cigarro, a bebida, como uma forma de fuga ao enfrentamento das pressões que tem tido no dia a dia. E isso faz, como diz o texto, se tornar vítima fácil de falsas necessidades de fugas, como recurso de buscar a aparente paz, né? No entanto, engendrando comportamentos autodestrutivos. Iremos ver agora os meios que nos são oferecidos pela doutrina espírita e pela psicologia de Joana de Anjos nos traz, a psicologia espírita, em alternativas salutares e benéficas, né? Mas ainda um texto de advertência, buscando nos alcoólicos, no tabaco, no sexo e nas drogas, os estímulos e as compensações para substituírem o cansaço, o tédio e a saturação, diante do que já haja conseguido. Então, numa sociedade materialista, imediatista, geradora de cobranças e de estresse intenso, a criatura humana, destituída de recursos espirituais, normalmente tende à busca das fugas autodestrutivas, que é no mau uso do sexo, na aquisição de vícios como o tabaco e outras drogas, como meio de compensação à carga de cobrança que tem no dia a dia. Infelizmente, um recurso gerador de doenças graves e de problemas outros. No final do texto, quando diz: substitui o cansaço, o tédio, a saturação diante do que já haja conseguido. Porque diante das pressões de busca de coisas, de bens materiais, normalmente, quando logra conseguir pouco tempo de uso, vem o tédio e a insatisfação pelo já conseguido, verificando que, na verdade, esteve numa busca ilusória. A ruptura das algemas psicológicas, responsáveis pelo desprezo de si mesmo
pelo acabrunhamento e autonegação, torna-se de urgência, a fim de favorecer a visão clara da realidade e os meios hábeis para bem vivê-la. Bom, aqui Joana nos alerta de que a ruptura, o desligamento dessas algemas psicológicas, que na verdade apenas são sinônimo de um desprezo, de um desvalor a si mesmo, porque a fuga através de um vício é uma situação de impor-se desprezo à sua saúde. E voltando ainda ao texto, e autonegação. A ruptura disso é de urgência, objetivando favorecer a visão clara da realidade. Como é a visão clara da realidade? A visão clara da realidade é aquela estabelecida no entendimento da verdadeira natureza da vida, a espiritual. É a percepção da realidade como a doutrina espírita tanto nos favorece. É essa visão clara da realidade e dos meios hábeis para bem vivê-la, para estarmos bem, mesmo temporariamente inseridos numa sociedade materialista, ilusória, geradora de conflitos mil, e agirmos de forma ideal, como aqui é falado, os meios hábeis para bem vivê-la são aqueles que temos colhido através da informação espírita e da sua consequente sensibilização e esforço de vivência. E concluindo, a existência terrena é portadora de valiosa contribuição ética, estética, intelectual, espiritual e não somente em posições materiais e das satisfações ligeiras do ego, sem a compensação do self. Então aqui, nesse ponto, que há alguns itens aqui importantes de refletirmos. Primeiro, quando é dito que, olha, a existência humana, ela é muito valiosa, vai muito além de valores puramente materiais. E é quando Joana se refere às questões éticas, intelectual, espiritual, as quais precisam da nossa devida atenção, de objetivos, de tempo, aos quais possamos dedicar a esses valores. Por isso ela diz em seguida, e não somente em posições materiais e das satisfações ligeiras do ego, os quais têm prendido, quase que de uma forma literal, a grande maioria da humanidade, que é sugada em termos energéticos e fluídicos pelo impacto do materialismo sobre elas. Porque esse impacto não é gerado apenas pelas coisas materiais e sensoriais, mas também pelos espíritos desencarnados, alienados por esses valores quando estavam encarnados entre nós e que agora se nutrem, muitas vezes, das energias vibratórias e do psiquismo das pessoas que passam a perseguir os mesmos ideais que eles tinham. E concluindo, Joana diz, satisfações ligeiras do ego sem a compensação do self. Porque a compensação do self, do nosso eu interior, do Cristo em nós, do eu profundo, é que de fato equilibra e coloca as coisas no seu verdadeiro lugar.
E o verdadeiro lugar de tudo aquilo que diz respeito ao mundo material que nos cerca é para ser ocupado em segundo plano, aonde as questões, os valores e a percepção da vida em termos espirituais deve estar em primeiro, para o justo equilíbrio. Nós vemos de diversas experiências encarnatórias de frustração, de sofrimento, de infelicidades, tanto do ponto de vista encarnatório quanto ao retornar ao plano espiritual. Deixaram marcas de desequilíbrio em nós. Mas agora, nós somos chamados a ressignificar tudo isso, a dar uma nova diretriz, a seguir a proposta assinalada pelo Cristo, ao qual os valores e o reino dos céus têm que estar em primeiro lugar, para aí sim podermos aproveitar ao máximo a experiência encarnatória que estamos tendo. O dia e o momento disso começar a acontecer é o dia de hoje. A proposta da espiritualidade, ela sempre se direciona às possibilidades presentes, aquilo com que a presente encarnação nos possibilita, para a partir daí estabelecer todo um programa de objetivos e de conquistas que nos leve à felicidade e à plenitude, quer encarnados, quer ao retornarmos ao plano espiritual. Então concluímos esse tema do livro Amor Imbatível Amor. Lembramos que esse vídeo posteriormente estará gravado no nosso canal no YouTube. Até o próximo estudo.